Muito bem, no retorno do TVC News, a gente já vai a Camboriú para falar com a jornalista Élica Gabriela. A gente continua conversando sobre El Ninho. Aliás, as ações todas estão acontecendo na maioria dos municípios de Santa Catarina, ações preventivas. Élica Gabriela, as ações de Camboriú quais são? Boa tarde. Boa tarde, Saul. Boa tarde a quem está nos acompanhando neste momento. É isso mesmo, Saul. Ouvimos há pouco a repórter Bianca Robles falando então sobre as ações que estão acontecendo em Balneário Camboriú. E como esses dois municípios, Balneário Camboriú e Camboriú, são cidades vizinhas, cidade mãe e filha, é claro que Camboriú também está tomando as devidas ações para prevenção. Dentre elas estão, então, a situação de emergência preventiva que foi assinado ainda no começo de maio. Saul, é importante ressaltar que Camboriú foi o primeiro município do estado de Santa Catarina a assinar este decreto tão importante, Saul. Na prática, então, esse decreto permite que o município reúna equipes de maquinários, as secretarias todas com maior rapidez e agilidade, saindo, então, de alguns trâmites burocráticos tradicionais que costumam a levar algum tempo até serem autorizados. E neste alerta, essa situação de emergência precisa que tudo funcione com maior rapidez. Este alerta, então, segue aí nos meses de julho e agosto com as chuvas que estão prevista. Dentro deste planejamento do município de Camboriú, também foram investidos cerca de 5 milhões de reais em maquinários para agilizar, então, a limpeza dos rios, valas e também desassoreamento. Esses maquinários, metade deles já foram entregues ao município e já estão em funcionamento. Destes equipamentos que já foram entregues, estão duas novas escavadeiras hidráulicas de 18 toneladas e duas retroescavadeiras que atuam, então, diretamente na limpeza de bueiros, valas e desassoreamento. E também no município tem uma estação hidrometeorológica que foi instalada para monitorar o volume das chuvas, permitindo que a Defesa Civil consiga monitorar e, claro, estar em alerta a todo momento. Ainda falando da Defesa Civil, Saul, no último mês foi lançada uma cartilha informativa para a população camboriúense. Essa cartilha permite, então, que as pessoas estejam cientes, além do que é o El Ninho, algumas ações que podem ser feitas dentro das casas dos moradores, que também ajudam a prevenir, como a limpeza dos ralos, manter as calhas também limpas para não entupir os bueiros. E também o aviso de deixar uma mochila pronta, Saul, com alimentos, dinheiro em espécie, tudo isso para que, caso ocorra alguma situação, tudo possa já estar nos conformes. O gabinete de crise do município também foi oficializado no último mês, uma gestão aí que permite que tudo seja controlado pelo município. Saul, outra ação que foi tomada recentemente pelo município quanto às mídias sociais está no Instagram da Prefeitura de Camboriú. A série Camboriú em Alerta ao El Ninho, uma série de vídeos, Saul, que conta aos moradores o que é o El Ninho e também conta algumas ações, tudo que os moradores precisam saber está nas redes sociais da Prefeitura. Tudo isso para manter a população em alerta e, é claro, nós como veículo de comunicação vamos então levar todas as informações e atualizações deste evento climático. Tá certo, Bianca Robles. Desculpa, Élica Gabriela, né? Eu estava aqui pensando no comentário da Bianca, que eu disse que a gente ia substituir o Pedro pela Bianca, né? Pelo comentário dela. Mas, Élica, obrigado pela sua participação, obrigado pelas informações, uma boa tarde aí em Camboriú. É isso mesmo, Sal. Normal, confundir, tudo certo. Um último recado a todos os moradores de Camboriú, principalmente aos moradores do bairro Areias. A rua Jesuíno Anastácio Pereira está passando por uma infraestrutura viária, então as equipes do município de Camboriú estão realizando trabalhos de fresagem, então que é a retirada de camada antiga do asfalto para a recolocação, para a melhora da pista. Então, os moradores aí dessa localidade do bairro Areias, a recomendação é alcançar uma rota alternativa ou diminuir a rota de trânsito, né, na segunda e terça-feira. Saúl. Muito obrigado, Élica. Um abraço para você, boa tarde, boa semana. Obrigado, Saúl, e obrigada a você que está acompanhando a TVC Panorama. Tá certo, muito obrigado. Vamos ver aí como é que foi o pessoal acompanhando o Jogo do Brasil. A seleção brasileira entrou em campo neste domingo pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 para enfrentar
a Noruega em um confronto decisivo que valia vaga nas quartas de finais da competição. Antes mesmo da bola rolar, o clima era de festa entre os brasileiros. Tá muito grande, é muito bom estar com todo mundo aqui reunido. Eu tô achando que vai ser 2-0. Vestidos de verde e amarelo, milhares de torcedores se reuniram para acompanhar a partida, confiantes em uma boa atuação da seleção. Bandeiras, camisetas da seleção e cantos criaram um ambiente característico das grandes decisões envolvendo o Brasil. Os torcedores acreditaram até o último minuto na seleção brasileira, mas o silêncio tomou conta da torcida em diversos momentos. Porém, mesmo nos minutos finais, os torcedores vibraram com o gol de pênalti marcado pelo Neymar. Tristeza profunda, sério. Muita decepção. Não tenho o que falar. O Brasil perde o jogo contra a Noruega por 2-1 e acaba sendo eliminado da Copa do Mundo nas oitavas de finais. Vamos ao especialista Pedro Ismânia. Afinal de contas, o que deu errado, Pedro Ismânia? O que aconteceu? Vocês falaram aí que o Ancelotti era o bicho, ganhou tudo, mas não ganhou uma Copa do Mundo. Uma coisa é o torneio normal, a Eurocopa, esses torneios com times. Estamos falando em seleção. Boa tarde. Boa tarde, Saul. Boa tarde a todos que nos acompanham no TVC News. Eu vi ali a matéria, torcedores frustrados, a torcida triste com o resultado, a mídia e a crônica esportiva tendo várias opiniões sobre o jogo, os jogadores, sobre o treinador que a seleção brasileira tem, o Carlo Ancelotti, que é considerado o maior treinador do mundo na atualidade. Mas eu preciso fazer uma crítica hoje, um comentário mais profundo. A nossa derrota, a derrota da seleção brasileira no dia de hoje, no dia de ontem, no caso, ela foi apenas a parte de cima dos problemas. Ela não é a raiz dos problemas do futebol brasileiro. O futebol brasileiro tem problemas muito mais profundos do que o jogo de ontem. Porque o jogo de ontem teve erros. Carlo Ancelotti errou muito ontem. Carlo Ancelotti ele errou em deixar a Noruega jogar. Carlo Ancelotti não enxergou um Casemiro que não encontrou o meio de campo da seleção da Noruega, que desfilou. O Wolf desfilou, a camisa 10 da Noruega desfilou. Enfim, a seleção brasileira ontem não foi uma seleção brasileira que representou a história do Brasil dentro de campo. Primeiro gol da Noruega, quem olha a fotografia, você que está nos acompanhando hoje, se quiser pausar no momento do cruzamento, tínhamos 8 jogadores da seleção brasileira dentro da área. Mesmo assim, tomamos um gol de cabeça. Claro, Haaland é um extraterrestre. Ele é um cara que, na minha opinião, ele não é um jogador de futebol. Jogar futebol é uma coisa, fazer gol é outra. E ele é um fazedor de gol. E tá tudo bem. Nós sempre tivemos grandes jogadores. Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Rivaldo e assim por diante. Não quero nem voltar para Pelé, não quero voltar para Garrincha, que daí é muita humilhação. Mas hoje nós não temos. Nós não temos, não porque não sabemos fazer. Nós não temos porque nós temos um problema mais profundo dentro da nossa entidade, que é a Confederação Brasileira de Futebol. Nós temos presidentes, ex-presidentes, que não podem sair do Brasil porque serão presos. Nós temos um ex-presidente acusado de assédio sexual. Nós temos presidentes que não podem sair de casa porque são procurados pela Polícia Federal, pela Interpol. Nós temos um problema que é a raiz de todos, não só na formação do futebol brasileiro, mas na formação do cidadão brasileiro. Um atleta de futebol, o jogador brasileiro, de qualquer país que seja, ele representa aquilo que ele é. E hoje nós temos uma dificuldade de enxergarmos quem nós somos. A identidade do futebol brasileiro está em xeque. Quando nós crucificamos durante 4 anos qualquer treinador da seleção brasileira nacionalmente,
nascido no Brasil, foram crucificados nesses 4 anos. E hoje um italiano que continua sendo um grande treinador, fez a pior campanha da história da seleção brasileira em Copas do Mundo. Então nós identificamos que o problema não é só isso. O problema é na raiz. O problema é mais profundo. O problema é na educação, na formação. Quando a gente fala em formação no futebol, nós falamos na formação integral, na formação de caráter, na formação humana. Porque dentro de campo é reflexo de quem nós somos fora de campo. E se o Brasil não fizer uma reflexão profunda de quem nós somos, nós jamais vamos retomar um caminho de vitória. E aí, se a gente analisar somente a derrota de ontem, nós vamos ser rasos, muito rasos. O Brasil tem problemas profundos na sua formação de futebol. O Brasil tem problemas profundos na sua formação de seres humanos. Que aí, a partir daí, nós vamos formar melhores jogadores de futebol. Então, Saul, realmente, Casemiro não jogou nada. Realmente, Neymar, quando entrou, pouco produziu, mas fez o que pôde. Realmente, nós estamos no fundo do poço. Muito bem, Pedro. Muito obrigado aí pela sua colocação. Você volta para comentar. A gente vai continuar com o momento da Copa. Não é porque o Brasil saiu que o Pedro não vai continuar comentando as melhores seleções. Muito obrigado, Pedro. Uma boa tarde para você e sorte. Um abraço, boa tarde a todos. Muito bem. Vamos conferir como fica o tempo para as próximas horas. Nesta segunda-feira, no Vale do Itajaí e em Balneário Camboriú, sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Noite com pancadas de chuva. Temperaturas entre 14 e 19 graus. Já em Florianópolis, sol com muitas nuvens passando a chuvoso à tarde. A chuva não para a noite. Os termômetros variam entre 12 e 19 graus. Na terça-feira, na região do Vale do Itajaí e em Balneário Camboriú, teremos sol com chuva de manhã. Mínima de 11 e máxima de 16 graus. Em Florianópolis, a terça-feira é de sol com pancadas de chuva de manhã. Temperaturas têm mínima de 12 e máxima de 16 graus. Muito obrigado a você que esteve conosco até aqui. Nós somos a TVC Panorama, TV Cultura para o estado de Santa Catarina, sempre com a melhor programação para você e para a família. Tenha uma excelente segunda-feira, um bom início de semana.